Quando é uma tecnologia disruptiva, traz alguma novidade, normalmente ela gera depois muitas vezes uma mudança de comportamento. Eventualmente esse comportamento vira um hábito, aí vem um impacto econômico, e a gente começa a mover a indústria, isso tudo. Então acho que isso aconteceu na indústria de comunicação. A gente tem pela primeira vez, talvez, 4 gerações economicamente ativas hoje no mundo. Isso aqui, elas foram educadas para consumir conteúdo de formas distintas, né? Ninguém quer ser simplesmente um consumidor passivo de conteúdo. As pessoas querem co-criar, querem participar, querem responder. Talvez o jornal hoje tenha ficado como papel menos relevante do que já foi, né? Mas a notícia não. Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui a honra de receber o Sérgio Maria. O Sérgio, ele é Chief Digital Innovation Officer na CNN, aqui do Brasil, membro do conselho da FMG e do IBGC, né? Ele tem mais de 25 anos de experiência, passou por grandes grupos de comunicação, né, como a Globo e um grande grupo, né, de tecnologia como o Google, e tem um profundo conhecimento, né, de tendências, desafios da indústria de mídia e de comunicação do mercado, e principalmente o futuro desses setores. Bem, prazer em tê-lo aqui, Sérgio, ao Future Hacker. Prazer, André. Muito obrigado pelo convite. Enfim, muito animado com o nosso papo e em poder contribuir um pouquinho. Legal, Sérgio. Vamos lá, Sérgio. Você, né, você trabalhava na área de tecnologia da informação, né? Foi na tua origem, né? E assim, você teoricamente estava nesse momento. O mercado de comunicação, né, ele passou por uma revolução tão grande, né, nos últimos 10 anos ou 15 anos, né? Eu sou desse mercado há 30 anos, né? Então eu vi tudo, né? Fui o testemunho ocular e presencial de tudo que aconteceu aí. Eu quero que você me explique exatamente essa invasão, né, praticamente das exatas, das humanas, né? Ela é permanente, ela é perene, ou você acredita que a gente possa voltar numa época um pouco mais intuitiva, etc., que foi o começo, né, do mercado de comunicação dos 30 anos atrás, mais ou menos? Boa pergunta para a gente começar. Eu acho que ela é perene, mas não quer dizer que elas sejam excludentes ou que uma vai ter dominância sobre a outra, né? E para dar um exemplo, né, a indústria da comunicação passa muito enfim, a gente falou um pouco sobre isso, né, storytelling, de como a gente passa uma mensagem e no fundo fala com a emoção das pessoas, né? Assim, quando o conteúdo é relevante é porque ele emociona, ele cria uma conexão. A criatividade é fundamental para isso acontecer. Por outro lado, na exata, a gente passou a ter um volume imenso de informações e de dados que podem ser usados para ajudar a fazer uma comunicação melhor, a entender o perfil com quem a gente quer se comunicar, e a gente consegue fazer uma mensagem mais eficiente, nos ajuda a ter histórias talvez mais completas, a gente consegue conectar o passado, né, olhar para o futuro, prever tendências. Então eu acho que a exatas, ela traz um mundo interessante de informação para ajudar que as humanas consigam contar uma história melhor, comunicar melhor, enfim, e criar emoção nas pessoas. Eu acho que essa é parte do que a gente viveu nesses anos todos dessa mudança. Muito, talvez, antes era feito intuitivamente, né? E se construía uma mensagem, se desenhava muito na intuição. Hoje, acho que a intuição, ela continua funcionando, ela talvez mude um pouco ali para um conceito de criatividade ou de como a gente faz melhor, mas a gente pode partir de algum conhecimento que nos ajude a fazer coisas melhores. Aí eu vou fazer uma pequena provocação aqui. Vamos lá, se eu pegar a arte é uma coisa praticamente absolutamente intuitiva, né? Apesar que aí hoje você pode ter tendência, etc., mas é uma coisa intuitiva. Você pega, indo para o mercado publicitário, vamos pegar um grande exemplo que teve no passado, que foi o Desce Redondo da Skol, né? Quer dizer, uma coisa, ou os primeiros sutiã, né? Aquelas grandes... Se fosse através de conhecimento de data, você acredita que sairia obras-primas como foram feitas no passado? Eu acho que sairiam obras boas, não sei se sairiam obras-primas. Porque, né, se a gente usa tecnologia ou dados para assim, falta sempre o fator humano, né? E o fator humano, enfim, os dados nunca vão conseguir, acho, né, reproduzir
com fidelidade. Então, eu acho que sairiam coisas boas, não sairiam obras-primas. Mas aí, até no que você trouxe do DS redondo, etc., eu acho que com dados poderiam ter várias versões do DS redondo diferentes. Então, assim, a obra-prima foi o conceito e a história, mas a gente poderia contar isso de N formas diferentes para públicos diferentes, e usando os dados para a gente conseguir conectar mais com cada um e com diferentes pessoas que pensam diferente, que tem vivem num contexto diferente. E aí eu acho que os dois se complementam. Mas e aí quando a gente vai para a arte, para a criatividade, a gente pode falar da comunicação como uma arte, né, publicidade como uma arte. Eu não acho que os dados vão substituir essa capacidade de criação, de trazer o humano, né? É o que faz, é o que conecta a emoção. Eu acho que a emoção ela faz parte e o fato de nós sermos criaturas emotivas é que faz com que a gente consiga construir as coisas com emoção. E isso eu acho que não é substituível. Perfeito. Vamos pegar um gancho ainda um pouco no passado, que nós, né, somos praticamente a mesma idade, quer dizer, né? Acho que eu sou um pouco mais velho que você. E que fala um pouco daquele momento dos anos 90, assim, que foi a segmentação, né? Quer dizer, né, o grande foco da segmentação para você ser mais efetivo, determinado público, etc. Do ponto de vista de produto, assim, né? Então você tinha o shampoo da classe C, o shampoo da classe AB, quer dizer, não, eu quero fazer esse carro apenas para a classe AB, quer dizer. Você acredita que hoje a gente tem um pouco as mazelas, um pouco dessa visão muito segmentada que foi feita nos 90, e quando a gente vai falar agora de diversidade, a gente não sabe falar com todos da mesma forma? Eu acho que é um bom desafio. Eu acho que quando a gente olhava para essa segmentação, muitas vezes ela era, né, olhando hoje, ela segregava, né? Você fala, isso aqui é para classe C, isso aqui é para classe A, né? Então existia uma segregação que de um ponto de vista de produto fazia sentido, né? Assim, tá bom, qual que é o market fit para aquele produto, para quem vai, etc. E tal. Eu acho que a mudança hoje, quando, né, para esse olhar da diversidade, acho que tem um olhar de propósito também, né? Assim, os produtos têm muito mais com o propósito das pessoas, com aquilo que importa, e aí vamos dizer, uma diferenciação diferente, né? O market fit não necessariamente se está segregando por esse exemplo, por uma classe social, mas por uma forma de pensar diferente, né? Tem gente que vai estar muito mais preocupado com enfim, uma sustentabilidade da natureza toda, de onde vem a origem, de garantir que ali por trás não tem um trabalho escravo, etc. Tem gente que vai olhar e falar, tá bom, qual a preocupação que você tem para reciclar isso depois? Enfim, tudo volta para a gente fala do mesmo produto, da mesma entrega, mas com olhares diferentes que trazem essa perspectiva. Eu acho que a gente vai ter menos grupos, vamos dizer, segmentados, a gente vai ter uma multiplicidade vou chamar aqui de segmentações, talvez ligadas com interesse, com perfis diferentes, e que tem tudo a ver com a diversidade do mundo cada vez maior, né? A gente está diversidade enfim, não diversidade de gênero, cultura, diversidade cognitiva, diversidade de língua. Eu acho que isso tudo faz parte do dia a dia, e quando você, né, se a gente coloca uma matriz nisso tudo e multiplica quantos segmentos a gente tem, eles são infinitos. Então eu acho que essa segmentação ela tem limites menos claros, né, não existe uma linha de corte até ali, esse segmento é para cá ou para lá. É mais fluido, mas a gente tem que entender e conseguir falar. E não é estático, né? Ele muda. Amanhã vai ser diferente, depois da manhã vai ser diferente, porque as pessoas são impactadas pelo mundo de forma diferente, muda a visão, muda a percepção todo dia. Então eu acho que essa segmentação ela pode existir talvez como um ponto de partida, dizer, tá bom, né, que região, aí te dá uma identificação de língua, etc. Mas eu acho que depois disso é muito de ouvir né, de volta, ter o feedback, entender qual foi a reação e ajustar rápido para trazer o novo. Perfeito. Aproveitando agora esse ganchinho seu aí desse feedback, você acredita que assim, aí caindo já no meio de comunicação, você acha que esses últimos anos teve uma mudança muito grande, né, assim, do consumo, né, de conteúdo, né, de mídia, etc. Eu lembro que antigamente, na minha época, lá atrás, assim, né, quer dizer, na hora que
sei lá, um editorialista falava sobre algum assunto, você não tinha canal de rebater, de criticar, então você absorvia aquilo. E a gente tá numa era agora diferente, né? Quer dizer, na verdade, eu não acredito mais que ele seja a palavra final, né? Ele pode ser o kick the ball ali, né? E chuta a bola para que as discussões aconteçam, né? Queria que você fizesse esse paralelo um pouco, né, com a comunicação. Como é que foi essa evolução? Como é que hoje está sendo tratado, assim, né? Eu consigo ter dar esse feedback imediato para a audiência? Como é que conta essa narrativa? Até porque você passou, né, por um grande tempo, né, no Grupo Globo, né, e também tem esse conhecimento, né, lá pelo Google, né, de tanto, né, do comportamento de consumo ali, do ponto de vista aí sim de dados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa revolução aí do mercado de comunicação. Tá bom. Eu acho que vale contar um pouco, assim, né, com o impacto da tecnologia nas pessoas. Em geral, assim, a novidade da tecnologia, muitas vezes ela assusta, né, gera uma reação, tem um medo, muitas vezes, um receio. Muitas vezes acha que aquilo vai ser usado para o mal, a gente pensa nos problemas e não nos benefícios. Mas quando é uma tecnologia disruptiva, traz alguma novidade, normalmente ela gera depois muitas vezes uma mudança de comportamento, né? A gente pode usar o iPhone como isso, né? O iPhone, quando pensou, ele era um telefone, e alguém falou, para que alguém precisa de alguma coisa além de um telefone aqui? Então, depois gerou um comportamento diferente, eventualmente esse comportamento vira um hábito, e esse hábito, quando a tecnologia gera um comportamento que se torna um hábito, aí vem um impacto econômico, a gente começa a mover a indústria, isso tudo. Então, acho que isso aconteceu na indústria de comunicação. Então, se a gente volta lá atrás, né, muito da mensagem era do broadcast, né, da TV. Por que eu usei o broadcast? Porque o broadcast é a comunicação de um para todo mundo, né? Eu falo e todo mundo escuta a mesma coisa na hora que eu quero falar e o que eu quero falar. E aí, se a gente olha para essa comunicação em vídeo, nasceu dentro da TV lá atrás, né? Ele era um conteúdo vinculado a um dispositivo. Mas ao longo do tempo, acho que, né, o conteúdo ele amadureceu, cresceu, né, e ele se desvinculou do dispositivo. Então, assim, né, ele não depende mais daquele momento que se fala e está, né, sempre conectado àquele dispositivo. Então, eu acho que essa comunicação, essa mensagem, o fato dela se desconectar desse dispositivo que impunha ali um horário e não tinha nem capacidade de colher um feedback, fazia com que isso acontecesse. O novo hábito desse de distribuição e de construção de conteúdo, de todo mundo construindo conteúdo, ele é diferente. E hoje o feedback é imediato, né? Quando a gente solta algum conteúdo no digital, rapidamente você sabe, né, se aquilo agradou, se não agradou, né, quais opiniões divergem ou concordam com aquilo que foi dito, e isso pode ser usado para trazer de novo essa construção. É um desafio grande, principalmente se a gente vai para notícias, né? É um desafio grande de levar isso no dia a dia. Eu falo que olhando para a CNN hoje, lá o que a gente faz, né, a gente tem pela primeira vez 4 gerações economicamente ativas hoje no mundo, e só que elas foram educadas para consumir conteúdo de formas distintas. Nós dois aprendemos a assistir televisão num determinado horário, né? Meus filhos, né, eles assistem televisão no que eles querem, mas eles assistem o dispositivo televisão e não o sinal que chega. Eles querem escolher o que assistem. É diferente. E a linguagem também é diferente, né? Talvez formato mais curtos, vertical, etc. Então, eu acho que parte dessa forma de entregar é, primeiro, conseguir falar com todas as linguagens e com todos esses públicos. Eu acho que já é um desafio diferente. Então, ainda que você tenha no que você trouxe, né, você tinha um interlocutor que era, vamos dizer, o proprietário, talvez o dono da verdade daquele assunto, né, não tem mais o dono da verdade, ele talvez seja o provocador, né, da conversa e dar o primeiro passo. E essa conversa vai continuar em dispositivos diferentes, momentos diferentes, e aí eu acho que é a oportunidade das empresas de entenderem essa conversa e trazer esse assunto de volta, né? E conseguir repercutir, responder em linguagens diferentes, em momentos diferentes para tudo isso. E eu acho que boa parte da indústria disso, de TV, e talvez comparando aqui, como você trouxe, com o meu tempo de Google, assim, Google naturalmente nasceu no digital, coletava feedback, acertava produto para fazer essa comunicação acontecer. Eu acho que no mundo
da comunicação, especificamente TV, e pensando nos grandes grupos, estão aprendendo a fazer isso diferente. Né? A gente pega, vai lá, estava na Globo, Big Brother, né? Já começou lá atrás, tem uma votação, primeiro desenho de feedback, né? Começa a trazer gente de fora, coloca uma casa de vidro dentro do shopping para ter uma outra coisa. É uma forma de construir aquele conteúdo e tentar coletar alguma resposta e trazer a participação. Eu acho que o interesse final é de que, né, ninguém quer ser simplesmente um consumidor passivo de conteúdo. As pessoas querem co-criar, querem participar, querem responder. Gera N outros desafios aí das questões todas, né, se o conteúdo é produzido corretamente, não é, né, se de fato, né, as questões de fake news, a gente entra em tecnologia de fake, podemos ir para um monte de lados aqui, mas e eu acho que o outro desafio que a gente vive hoje é esse, assim, não é o dar notícia, a gente tem que aprender a falar na linguagem que as pessoas querem ouvir. Não é que a gente vai falar o que elas querem ouvir. Né? Assim, numa indústria de notícia, a gente tem que ser fiel aos fatos e retratar, enfim, aquilo ali, talvez com muito menos opinião, mas muito mais em trazer os fatos e né, tentar relatar com a maior isenção possível o fato e trazer para aquela discussão. Nas formas distintas e na linguagem que as pessoas querem ouvir. Então, o mesmo fato, a mesma história, o mesmo tópico que você queira explicar ou explorar, pode ser tratado em linguagem diferente. Um exemplo aqui, se a gente fala de economia, como é que você explica, né? Vamos falar, reunião do Copom que aconteceu agora, mudou taxa de juros, como é que você explica isso, né, para um mundo que é um mundo que está olhando para a economia, que está preocupado com empresa, etc. Enfim, para o lado de negócio, a gente tem uma conversa. Né? Como é que eu posso explicar para o meu filho de 12 anos, né, o que impacta na vida dele quando o Copom muda a taxa de juros? Talvez a gente entre numa história de gamer, NFT, lembra aquela moedinha, muda, aí você consegue trazer os conceitos de taxa de juros, de inflação, isso tudo. É o mesmo conceito, no fundo, com uma linguagem totalmente diferente e que vai ter aderência para públicos diferentes, né? E eu acho que o desafio é a gente conseguir hoje falar, entender essas linguagens diferentes, como as pessoas gostariam de ouvir, e conseguir levar essa mensagem e trazer aqueles fatos. Não contar fatos diferentes, é sempre o mesmo fato, mas numa linguagem que vai ser mais cômoda ou vai ter mais conexão com públicos diferentes. Perfeito. Sérgio, vamos no contexto, concordo, e vamos agora no contexto de grana, financeiro. Assim, a vida era mais fácil, né? Você falava, ninguém respondia, todo mundo ficava passivo lá vendo sua TV, você falava, o valor o impacto é isso, e o cara pagava a conta. Quando você vai para granularidade, né? Quando você vai para exatamente de achar o formato de cada, assim, essa conta vai pagar, esse trade-off é possível que seja feito, ou vai precisar ser mais criativo também na ponto de vista de negócio para que consiga suportar historicamente, esse lado mais tranquilo do início, né? De você falar para muitos, não ter resposta e falar com aquela massa e pagar uma fatura sobre aquilo lá. Eu acredito que vai ter o trade-off. Não é fácil, né? Toda essa mudança não é fácil. Tem, de novo, ligado à mudança de tecnologia, que a gente chegou aqui no impacto econômico, né? Geramos o comportamento, que virou um novo hábito, e a gente chegou no impacto econômico. Mas eu acho que a gente pode falar de colaboração, né? Se antigamente você tinha essa segmentação, agora sim, todo mundo que, né, criava e publicava conteúdo, vou chamar aqui de publisher genericamente, né? Você tinha um publisher e você tinha uma marca e você tinha quem consome conteúdo. Né? Então você tinha alguém que produzia, alguém consumia conteúdo, você conectava essas duas pontas, aí tinha uma oportunidade da marca falar e você traz a marca para a história. E aí, por essas mudanças de fragmentação do consumo, que não é todo mundo mais na frente da mesma tela, não é só no jornal, é tudo ao mesmo tempo, distribuído de forma diferente e na conveniência de quem vai consumir. Lei de proteção de dados, né? Então a gente entra em N outras complicações. Então hoje, né, a marca que era um anunciante, ela passa a ser muitas vezes agora um produtor de conteúdo, porque ela quer falar direto com essa pessoa aqui. E aí como ela se relaciona com quem produz conteúdo, né? O próprio consumidor de conteúdo hoje é um creator que produz conteúdo e que muitas vezes leva para a marca. Então eu acho que esses três papéis, vamos dizer assim, eles estão cada vez com uma interseção maior, né? E vai ser mais fácil
acredito, de fazer com que economicamente funcione para todo mundo se a gente entende que existe uma interseção grande que a gente precisa trabalhar mais próximo. Né? Senão, se a gente fica sempre tentando puxar de um lado para o outro, é mais difícil. A gente não cresce o bolo, né? A gente está sempre tentando dividir o bolo e é diferente. Então, eu acho que assim, o trade-off vai acontecer, ele dá mais trabalho, ele requer mudança, né? Para muita coisa que era feito há 50 anos da mesma forma. A gente precisa pensar diferente, distribuir diferente, desenvolver diferente. Eu falo, na notícia, por exemplo, em si, é difícil dar receita, a notícia em si. Né? Muitas vezes a notícia ela é de um fato extremo, ela é uma notícia, enfim, não é uma notícia boa, às vezes é uma notícia muito boa, e as marcas querem ou não estar associadas a esses momentos. Então, assim, em geral, tem um desafio de notícia. Por outro lado, a notícia séria é que traz credibilidade para que as pessoas acessem aquele conteúdo, seja onde ele esteja. Então, se você não tem a notícia, você não tem audiência, não tem a credibilidade. E a gente precisa construir outros conteúdos e trazer maior capacidade de distribuição. Eu acho que, no fundo, a gente tem, né, quem produz conteúdo, tem dois grandes clientes, que é os consumidores de conteúdo e as marcas que podem aproveitar esse momento para falar diretamente com o consumidor. E a gente tem que olhar para os dois e servir os dois da melhor forma possível. Então, né, não dá para segregar conteúdo e dizer que, né, vem todo mundo para cá e assiste nesta telinha, ou leia dessa forma, ou consuma aqui, porque no mundo já ninguém funciona mais assim. Agora, quem decide, né, é na conveniência do consumidor. Então, a gente precisa estar em todos os lugares, no formato mais adequado para aquele momento que ele queira consumir. E do mesmo jeito para as marcas, a gente tem que aproveitar, a gente tem que ter credibilidade, então, assim, produzindo seriamente notícia, tem que, né, ser até os fatos, entregar essa credibilidade, porque ela, no fundo, é o que empresta para a marca, né, uma credibilidade de um veículo que vai se conectar naquele momento, e aí a gente consegue, de fato, falar. Então, a gente tem que olhar para os dois. E na construção do momento da comunicação, vamos lá, no desce redondo da escola, como é que a gente constrói isso junto? Eu acho que não dá mais para pensar separado, de falar assim, putz, quero falar sobre um assunto, trago um influencer, resolvo aqui, depois vou pensar como distribuir e em que formato vai. Dá para fazer? É óbvio que dá para fazer, mas se a gente faz segregado, a gente perde a possibilidade de explorar o potencial conjunto, que é muito maior. Né? Igual quando a gente faz um conteúdo para a TV e fala, agora corta e põe no digital. Né? Quando a gente agora corta e põe no digital, a gente perdeu na largada uma possibilidade gigante de já construir algo que conversa com o digital muito melhor. Então eu acho que essa sobreposição, quanto mais ela for aceita e ela mais for entendida para ser pensada em conjunto, tanto na produção de conteúdo quanto na produção de publicidade, eu acho que a gente vai ser mais eficiente, mais efetivo, e eu acho que a gente vai ser mais criativo. Aí volta o fator humano para a gente criar novas campanhas, obras-primas, e que vão não fazer os olhos das pessoas brilharem, né, em todas essas plataformas aí. Legal. Sérgio, eu vou pegar uma questão que você dá credibilidade, né? Quer dizer, né? Então, a gente viu, né? Já faz uns anos, né? 3, 4 anos que teve aquela série do Dilema das Redes, né? Falando sobre fake news, né? Sobre a manipulação né, das plataformas, etc. Só que a gente vive de mídia, né? A gente sabe que também a mídia é feita por donos, e esses donos têm concessões, e também tem o lado político que eles exercem, etc. Como é que você acha que, assim, no momento que se fala de fake news, é preciso também olhar para tudo? Ou foca exatamente nas redes sociais? Eu acho que fake news, ele é um problema abrangente, amplo, vale para tudo, né? Assim, o cuidado que a gente tem hoje, aí eu posso falar do que a gente faz, é isso, a gente entende que, assim, o nosso consumidor de conteúdo, ele tem, né, a gente acredita que as pessoas têm capacidade de formar opinião. Então, o nosso papel é menos de dar opinião e mais de tentar trazer os fatos. É óbvio que quando todo conteúdo é produzido por pessoas, as pessoas têm os seus valores e né, não dá para dizer que vai ser 100% isento. Eu acho que sempre tem uma margem pequena ali que é a sua própria interpretação, etc. Qualquer assunto que fala, você traz a sua história. Não tem como a gente separar, é intrínseco do humano. Mas
em se ater mais a, de fato, trazer qual é o fato, sem trazer adjetivos, e trazer aquilo para a discussão, eu acho que a gente consegue ser mais eficiente para construir essa credibilidade e evitar qualquer caminho de tentar enfim, enveredar para um caminho aí, não enfim, que eu não acredito que é o que mais funciona. Agora, a gente pode entrar numa outra discussão, que é assim, como uma geração nova que aprende a consumir conteúdo diferente, que tem milhares, bilhões de pessoas produzindo conteúdos diferentes e hoje inteligência artificial produzindo conteúdo, como que a gente consegue identificar se aquilo ali retrata uma realidade ou é uma coisa, enfim, criada e que não faz sentido, etc. Eu acho que tem um papel grande nossos, assim, né? Você tem filhos, como é que a gente ensina as crianças a entenderem, tentar olhar, descobrir qual é a fonte, né? Essa fonte, ela traz credibilidade? Como que eu leio aquela fonte? Eu acho que esse aprendizado também nos ajuda. Assim, em geral, normalmente alguém que sempre trouxe, né, com isenção, não trouxe com isenção. Como que eu comparo isso com outros, ter alternativas? E esse papel tá, eu acho, nas escolas, nas famílias, na educação, e em nós mesmos, antes no imediatismo, de recebe alguma coisa, já compartilha e volta, de refletir, de fato, o que está escrito ali? Faz sentido, não faz? É algo que vem de alguém que constrói conteúdo com algum rigor, enfim, de onde vem? Eu acho que isso tudo passa por um aprendizado coletivo aqui desse consumo. Eu acho que como papel hoje de empresa que produz conteúdo, a gente tem que ser, e é o que a gente faz lá, isso, assim, a gente, vamos olhar para os fatos e trazer os fatos. Tentar, na maior medida possível, não trazer a nossa opinião sobre aquele fato, mas trazer o fato para que as pessoas possam consumir e formar opinião, e aí nessa discussão depois ela continua. É engraçado que, assim, eu dou um exemplo, há 10 anos atrás, eu trouxe uma operação para o Brasil, que é o Gizmodo, né, que é para tech lovers, né? É um blog, né, de tecnologia, né, que você deve conhecer, né, para heavy user, etc. E é tão interessante que, assim, às vezes, se a gente errava alguma coisinha, a gente tinha uma militância que eles me mandavam diretamente pro editor e falavam, você escreveu isso aqui errado. Então é engraçado que às vezes a gente subestima também até o poder da própria comunidade, né? Às vezes eles expurgam também as pessoas que estão falando coisas erradas, assim, é tão engraçado isso. Eu percebi, assim, como era uma comunidade muito focada, assim, ele tinha um engajamento pesadíssimo, né, assim, uma atualização muito grande, então eles ficavam direto, a gente passava horas e horas ali, a gente percebia isso. Então, é engraçado como também a própria sociedade, né, a comunidade começa também a ser esse crivo, né, de credibilidade, né? E eu acho que tem duas coisas, assim, eu acho que por um lado sim, enfim, esse exemplo sim, e por outro lado talvez não, né, muitas vezes as pessoas se fecham em grupos que têm crenças específicas, né, e por isso que a gente está vendo um mundo tão polarizado em tantos assuntos diferentes, e que, né, uma opinião que fale de forma diferente daquela crença, ela é expurgada não sem um julgamento se aquilo é correto ou não, ou se faz sentido a discussão ou não, simplesmente porque é uma crença diferente da minha. Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter, enfim, e tem acontecido esse fenômeno, né, das pessoas, né, de criarem essas bolhas e não necessariamente, né, expurga não o que está correto, mas expurga o que é diferente do que a gente acredita, que eu acho que é um caminho que leva todas essas complicações que a gente tem visto no mundo. Eu acho que a gente muda ainda, eu acho que a gente tem um bom caminho. Mas... a própria oportunidade de maturidade, né? Exato, né? E de entender. São cíclicas essas coisas, né? Então a gente chega um momento de falar, opa, chegamos num momento aqui que não tá bom, eu acho que a própria... Enfim, a gente como humanidade começa a olhar diferente. Legal. Sérgio, eu queria falar sobre o 5G, especificamente sobre o 5G, né? Quer dizer, tem uma expectativa tão grande pelo 5G, né? Nos últimos... fala revolucionário, a gente sabe que é revolucionário, mas parece que, assim, teve, né, a partir do momento que teve a regulamentação, etc., deu uma apagada, a gente sabe do potencial do 5G, principalmente nessa área de notícia, o que ela pode ser feita, né, de colocar em, assim, a velocidade da informação, quer dizer, o acesso, somando ainda com a internet das coisas, quer dizer, onde você acha que a gente está, em que fase que a gente está dessas duas coisas combinadas? A internet das coisas com 5G e como, teoricamente, uma área de entretenimento, de conteúdo poderia estar usando toda isso aí para potencializar as formas de acesso, né, de acesso a essa notícia.
Tá bom, boa pergunta. Eu acho, a gente volta lá, né, o 5G, apesar de ser uma tecnologia, né, que já vinha caminhando, ela de certa forma ela é disruptiva, porque a gente pula um patamar de velocidade, de comunicação, enfim, em dois sentidos que gera uma potencialidade incrível. Eu acho que o difícil, né, por que a gente não vê tanta coisa acontecendo em 5G? É que o próximo passo é difícil. Eu acho que a tecnologia ela é viabilizadora e ela tem algumas barreiras. Então, assim, distribuição, está disponível em todos os lugares? Não está. Custo, né? Está disponível para todo mundo? A que custo? Não está. E aí a gente começa depois a desenhar como a gente faz coisas novas que vão usar aquela tecnologia. Vou chamar de aplicações aqui que vão se beneficiar do benefício que aquela tecnologia traz. Em geral, essa é a parte mais difícil. Muitas vezes a gente vai para aquela tecnologia para fazer mais rápido aquilo que a gente já faz do jeito que a gente faz, vou usar dessa forma, né? E que não necessariamente a gente explora todo o caminho da tecnologia. Então, mas no primeiro momento eu acho o seguinte, traz uma capacidade muito maior. A gente via lá atrás, assim, tudo bem, vamos produzir notícia, tem um correspondente em algum lugar e volta, enfim, né? A imagem cortava, não dava, não é de qualidade. Eu acho que isso a gente elimina esse gap, né, com essa utilização, porque dá para fazer isso agora. Aí a gente tem outros impactos, né, as pessoas precisam estar todas no mesmo lugar, dá para a gente fazer, tá todo mundo em lugares distribuídos e a pessoa que vai narrar alguma coisa não precisa estar lá, né, pode estar em outro lugar. Eu acho que tem um impacto aí de forma de trabalho diferente, que temos que pensar qual a melhor forma de utilizar. A gente pode trazer, né, por que eu preciso ter um narrador, eu não posso ter 50 ou 2.500 narradores para um determinado jogo, de perfis diferentes, e a pessoa, né, cada um escolhe que narrador quer naquele momento ali. Eu acho que então cria essa possibilidade. E o outro, muitas vezes eu vejo o 5G com aquela perspectiva, nossa, agora é realidade aumentada, né? A primeira coisa que vem assim, vai dar para trazer rápido, porque aí não tem mais o problema da conexão, e aí tem uma questão de uso da tecnologia. A gente viu, né, o último óculos da Apple, caro, funciona, etc., dentro de casa, mas assim, pode funcionar? Eu acho que pode ser uma transformação no consumo como um todo, mas, né, vai ser transformador na hora que já todo mundo andando na rua com esse óculos na rua e muda a nossa história. Mas quão pode parecer pitoresco essa cena? Funciona? Não vai? As pessoas vão sair com esse óculos? Que risco tem? Né? Senão a gente vai ficar dentro de casa para dar um zoom nas coisas, para ver um filme numa tela maior. Então esse eu acho que é o primeiro desenho. Eventualmente, mas se isso não acontece, a gente não dá o próximo passo. Né? Eventualmente, quando você estiver dentro de casa olhando esse óculos, quando você fizer alguma coisa, vai dar aquele estalo e falar, putz, olha o que dá para fazer com isso, mas só vai aparecer essa luz, né, ou esse insight, se você tiver experimentado ou tiver tido outro. Aí para muitas coisas ao vivo, os esportes, enfim, não, dá para vender a mesma cadeira, né, a primeira cadeira lá do show, etc e tal, para quantas pessoas no mundo que poderiam estar ali, até que ponto isso de fato as pessoas vão preferir não estar ali, mas ou estar em casa e acompanhar. Por outro lado, você dá a possibilidade de quem não poderia estar ali de forma alguma participar. Então, mas ainda talvez seja caro para isso. Então, eu acredito que vai transformar, eu acredito que tem uma capacidade de criar uma nova forma de consumo de conteúdo especificamente. Essa forma eventualmente vai virar um hábito e aí a gente depois vai ver a economia se mexer, mas a gente está ainda talvez descobrindo aqui esse novo comportamento, né? Talvez seja, né, se a gente vai um pouco, volta, né, quando o Google lançou lá atrás o Google Glass, né, no primeiro momento as pessoas saíam na rua, etc, depois a própria comunidade falou, o que é isso? A que ponto isso está invadindo minha privacidade? Eu não sei se está me gravando, se não está me gravando. Então vão aparecer essas outras implicações que vão direcionar novos comportamentos. Eventualmente um desses vai virar um hábito novo. Então, se a gente fizer de novo um paralelo com o iPhone, né, assim, a gente usa essa tecnologia para transferir dados e facilitar essa comunicação de certa forma, mas isso é o básico que a gente faz. Né? Até que o iPhone foi e criou uma loja de aplicativo que no começo não tinha nenhum, então ela era irrelevante, mas quando virou milhões de aplicativos, aí a gente construiu uma coisa nova, foi construída uma coisa nova. Eu acho que isso talvez aconteça no 5G. Em algum momento alguém vai fazer uma loja de aplicativos do 5G que vai transformar, e aí o 5G em si ele deixa de ser relevante, ele virou o papel da tecnologia de só viabilizar alguma coisa nova, e a gente começa a focar nessas novas aplicações. Perfeito. E falando de aplicações, assim, aí eu queria te fazer essa pergunta, quer dizer, né, eu tenho uma visão mais crítica, assim, com relação a alguns grupos de comunicação, um pouco dessa preguiça tecnológica de
ousar em algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu vejo o mercado de revistas caindo, né, abruptamente, né, nos últimos anos. E eu tive uma empresa de realidade aumentada alguns anos atrás, e eu falei assim, nossa, seria magnífico você criar uma experiência de realidade aumentada em revista, assim, né? Uma National Geographic, que era eu botando o celular e eu ver as cachoeiras, né, da Iguaçu, ou poderia estar vendo uma revista de moda, onde eu poderia ter um desfile de moda ao vivo, quer dizer, tem tantas aplicações que poderiam ser feitas e poder engajar mais essas novas gerações que são mais interativas, etc. Aí essa pergunta barra crítica, assim, você não acha que os meios de comunicação são um pouco preguiçosos de ousar em formatos assim inovadores, ou eles ficam esperando apenas a indústria de tecnologia para estar criando, porque elas não assumem esse protagonismo na inovação? Eu acho que não só, enfim, vou dizer na indústria da comunicação, em toda a indústria, assim, né? Assim, é sempre mais cômodo você fazer como você sempre fez, né? E assumir que as pessoas vão continuar consumindo aquilo da mesma forma. Se a gente vai lá para a internet, né? Quando assim, as primeiras homepages surgiram dos jornais, era assim, né? Ou das revistas, pegava a revista e replicava a mesma revista numa homepage. E aí você comprava publicidade na revista e ganhava da homepage. Eventualmente, a homepage passou a ser mais relevante do que a revista no papel. E aí você gera um impacto econômico, porque aquilo era de graça. Como é que você cobra agora por algo que era de graça? Né? Mas aí esse novo passo também passou né, o fato de estar ali no digital, aí começou a gerar um movimento de, putz, vamos começar a produzir para o digital, dá para fazer coisa diferente aqui, né? Vamos usar mais vídeo, né? E aí depois veio o celular, e aí, né, pegou o homepage e trouxe para o celular, e aí você comprava a homepage e dava o celular de graça. Aí depois o celular ficou mais relevante, como é que você cobra pelo celular? Então essas coisas vão andando. E é natural, é da resistência da indústria. Se a gente vai para as telecomunicações, quando saiu o VoIP, né, todo mundo falou, vai matar. A gente sempre tem eu acho que a indústria tem essa imagem de, né, que a próxima etapa da tecnologia vai matar a anterior, né? E ao matar a anterior, então mata o seu negócio. Então, quanto mais a gente puder retardar essa mudança, mais segurança a gente tem de que o negócio continue. Não necessariamente é verdade. Muitas vezes a expansão que a nova tecnologia traz vai ser muito maior do que o novo negócio. E, obviamente, quem começa primeiro acaba tendo, né, mais benefício. Mas é uma resistência natural do ser humano e dos negócios de se proteger. O VoIP que eu falei foi isso. Todas as empresas de telecomunicações na época, o VoIP apareceu, todo mundo produzia, mas ninguém dava o primeiro passo para lançar um produto de VoIP, porque falou, opa, isso vai matar aqui. Aí veio, né, um Messenger, um WhatsApp, tudo e quebra isso tudo. E aí não foi nem o VoIP, né, virou uma outra forma de comunicação. Então eu acho que o desafio, né, de quem está em conteúdo hoje é isso, a gente tem que fazer diferente, né, assim, a notícia, o jornal, etc., a gente produz como a gente produziu, enfim, desde nos últimos 50, 100 anos, não tem nada de muito diferente, né, mas a gente, né, agora a gente tem que talvez ter aqui, como é que eu posso, ao invés de simplesmente trazer notícia, trazer quem quer também produzir para dentro, né, e criar isso junto. Então, esse tipo de experimentar um formato novo, talvez seja o primeiro passo, assim, muito sutil ainda de usar esse formato novo, mas a gente precisa, a única forma de dar o próximo passo é experimentando. As pessoas são, em geral, conservadoras para, né, pular no escuro sem saber exatamente o que está do outro lado, mas a gente tem que experimentar. Eu acho que, como toda tecnologia e toda mudança, eu entendo que, assim, né, o ficar isolado e tentar se distanciar é o pior caminho, porque muitas vezes depois aquilo volta como um tsunami, te atropela e você não sabe nem de onde veio. Acho que, assim, quando acontece, a gente tem que pular e abraçar e entender o mais rápido possível, né? Lá em alto mar, né, o tsunami, ele é uma marola como qualquer outra, ela só é mais rápida que os outros. O problema é quando chega na borda, se transformou em algo gigantesco. Então, assim, se a gente fizer uma analogia com a tecnologia, né, naquele momento a tecnologia que começou era só uma marola igual a todas as outras. Então, quanto mais próximo você tiver e entender, mais seguro você está, até para tomar as decisões, para fazer um bom uso e conseguir ver como aquilo encaixa no modelo que existia, que tipo de mudança precisa ser feita, né, e conseguir testar isso
e trazer as pessoas para experimentarem. Engraçado que eu trabalhei 10 anos num dos maiores grupos de comunicação desse país e eu saí em 2004, há muitos anos, porque a visão era o seguinte: não acreditamos na internet. Cara, desculpa. E hoje a empresa, não precisa nem falar o que está acontecendo com ela, né? Mas pegando um outro exemplo interessante, assim, né, esse negócio quando eu falo da preguiça, né, setorial, né? Então você pega um Elon Musk não, o Bezos, que acho que há uns 10 anos atrás compra o seu Washington Post por 300 milhões, que é um valor que não é peanuts, né, no mundo de comunicação, de mídia. E ele consegue transformar aquele Washington Post, colocando um data science do lado do jornalista e começa a fazer a interação, quer dizer... Então, assim, precisa alguém de uma indústria, né, de outra indústria, de chegar e... essa preguiça que eu gosto de questionar, né, de quanto que está sendo ousado, né? Então, por exemplo, a internet das coisas, né? Eu posso consumir conteúdo agora em qualquer produtos. Quantos estão sendo feitos estudos de produto para consumir notícia, né? Numa escola, numa coisa... Então, assim, essa preguiça setorial que eu sou um pouco crítico, voraz. Então... Não, eu concordo com você, eu também sou. Esse tem sido boa parte do meu papel dentro da CNN, né? Inovação é tentar trazer essa crítica e fazer como a gente faz diferente. Eu falo assim, poxa, as crianças não leem jornal, né? Na sua época de escola, na minha provavelmente, eventualmente você tinha que trazer alguma coisa, falar assim, vai lá no jornal e busca uma matéria, reescreve, acha um erro de português no jornal. Tinha esse tipo de coisa. Então a gente, de certa forma, tinha um contato com o papel ali, etc. Talvez o jornal hoje tenha ficado como papel menos relevante do que já foi, né? Mas a notícia não, né? E como que a gente traz as crianças para fazerem isso, né? Essa semana eu tive uma experiência bacana, que chegou o jornal, eu ainda assino o jornal em papel em casa, chegou no final de semana e aí tava na capa falando de OVNIs, assim, é um assunto do meu filho, ele pegou o OVNI e falou, putz, nossa, tem um negócio de OVNI, eu falei, legal, por que você não abre e lê? Ele abriu e falou assim, nossa, mas 2 páginas, isso aqui vai demorar muito para eu ler. Eu falei, mas lê, faz um esforço, você vai gostar. E aí passou um pouco, ele estava no quarto dele fazendo um resumo na história do que ele entendeu ali para levar para a escola para dividir com os amigos, né? Certamente essa não foi a forma mais eficiente dele, né, trazer um jornal, voltar, pega 2 páginas e tal, né? Então, se a gente, né, como a gente pode levar para as escolas, por exemplo, esse assunto da notícia para debater algo que esteja sendo discutido sobre educação, sobre qualquer tema naquele momento ali, né? Não necessariamente o jornal impresso vai ser um veículo mais eficiente para fazer essa história. Então, pensar nessa forma diferente, eu acho que a gente consegue, né, entregar mais valor para as pessoas. Só vai funcionar se as pessoas verem valor naquilo, né? Que uma coisa como não adianta a gente querer bater o martelo e dizer, não, mas vamos fazer porque é importante, a gente tem que ter impressão, a gente tem que olhar quantos pontos dá na TV, porque isso aqui funciona. Isso é o que funciona para a gente, não é o que funciona para quem está do outro lado. Quando a gente entregar mais valor para quem está do outro lado e a gente tem que fazer isso diferente, aí a gente transforma a experiência com a marca, que eu acho que no fim das contas o que vale é o seguinte, eu quero produzir notícia e conteúdo com a minha marca está credibilidade. Quando alguém olha para aquela marca e fala, opa, isso aqui eu vou dar atenção porque eu sei que tem seriedade no que é feito aqui. E eu acho que esse é o desafio, mas é natural, e é natural da forma das pessoas, enfim, né? O jornalista adora escrever, eu gosto de escrever, eu uso caneta de pena, tá aqui, gosto de escrever, apesar de não ser jornalista, mas eu gosto de escrever. Então, assim, é muito mais bacana para o jornalista fazer uma matéria profunda, escrever 4 páginas, dizer que entrou nos detalhes, etc. Vai falar, voltando aqui para as 4 gerações, vai falar com uma dessas 4 gerações, né? Vai ter uma geração que eles querem um hack da vida, né? Assim, qual que é a dica aqui? Em 5 minutos me explica isso aqui. Então, se a gente pegar aquilo tudo e escrever diferente, a gente vai entregar muito valor ali para aquilo também que dá para fazer. Eu acho, mas é desconfortável, né? É desconfortável. A gente, não tem apego com aquilo que a gente tem mais conforto em fazer. Então, é muito mais interessante, mais divertido e mais prazeroso parar e escrever lá 4 páginas do que pensar diferente. Como é que eu resumo isso aqui em 5 numa linguagem totalmente diferente e que muitas vezes a gente vai julgar, fazer uma análise e dizer, putz, isso aqui não foi tratado com a profundidade que eu gostaria. Mas, de novo, não deveria ser com a que eu gostaria, deveria ser com quem vai consumir gostaria e vão ter perfis diferentes. Tem um exemplo, a Lego, uma das transformações da Lego. A Lego conseguia produzir milhares ou centenas de novos brinquedos de Lego todo ano. Por quê?
Pegava um engenheiro e falava, não, agora vamos falar de carros. Aí pegava, vou começar a criar todos os carros. Então vou criar um Mustang, uma Ferrari, um Porsche, sei lá, uma Kombi, um Fusca. E aí ele montava um Lego de, enfim, 20 mil peças, que é um Fusca perfeito, etc e tal. Quantos vai vender? Um monte. Falou, como é que a gente muda essa história? Para uma criança de 2 anos. Para criança de 2 anos, 3 pecinhas coladas viraram um brinquedo. Então, ao invés de ter um engenheiro para fazer, eles começaram a criar aqueles chaveirinhos, que foi isso. Quando trouxeram as crianças para dentro da linha de produção, falou, o que é um brinquedo para você? 3 pecinhas aqui, uma perninha, um corpinho, uma cabeça e um chapéu e um adorno, virou um brinquedo. E aí você passou a gerar milhões de novos produtos, muito mais relevantes e de valor e muito mais baratos. Então, você mudou completamente a dinâmica de produção. Substitui o outro? Não, o outro vai ter o seu público, que é a outra geração que vai funcionar. Você começou a falar com uma geração que talvez estivesse perdendo o interesse naquele Lego ali, porque não ia parar para montar um Fusca, né? Até porque não vivenciou um Fusca, se não tiver a história de um pai que tinha um Fusca, não vai se conectar com aquilo. Mas o bonequinho ali no dia a dia que dá para brincar, funciona muito mais. Então eu acho que tem um pouco desse cuidado, ou desse... Enfim, de reduzir essa preguiça. Né? Eu preciso fazer o mais completo, o mais amplo, o mais profundo para ser uma boa notícia? Talvez não. Não posso fugir dos fatos, tenho que ser correto, isso tudo não muda, né? Mas talvez possa dar em pílulas de tamanhos diferentes, né, para quem está disposto a consumir tamanho diferente. Ou para um veículo de mídia, você tem um conselho de teenagers sim. que vão falar exatamente, é o conselho mirim da CNN, para saber como eles vão consumir mídia no futuro. Né? Sérgio, eu queria agradecer pra caramba a tua presença aí, obrigado pelo seu tempo aí, né? Você tem uma visão muito interessante, assim, e privilegiada por onde você passou, né? De estar em grandes grupos, né? E enxergar, ter essa visão mais amplificada e holística sobre o tema. Então eu queria que você deixasse considerações finais, agradecer muito a tua presença aqui, cara. Eu que agradeço, né? É um prazer. Espero que gostem. E como a gente fala de ouvir o feedback, enfim, vou acompanhar, né, quando tiver publicado, né, assim, vou acompanhar, quero ouvir de volta também, né, as notícias, enfim, a gente troca mais para pensar, né, o que dá para melhorar para a próxima vez, o que a gente pode trazer. Sempre aberto para essas discussões. Eu sou um otimista com tecnologia, eu acho que esse é um ponto que vale de considerações finais. Então, a tecnologia nova, ela assusta, eu tento sempre olhar para o que dá para construir de bom e não necessariamente tentar olhar para, tá bom, que perigo isso traz, porque aí a gente gasta muita energia, muito tempo e não constrói coisas novas, que se a gente solta isso aqui primeiro, eu acho que a gente até minimiza esses outros impactos. Então, sou otimista, gosto, acho que a gente está num bom caminho. Temos nossos desafios aí de humanidade como um todo agora, mas eu, enfim, acredito que essas gerações novas vão nos ajudar a ter um mundo melhor. Isso aí. Pessoal, Sérgio Maria aqui no Future Hacker. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.